Olá, amigos internautas, eu sou o Dásio Menezes e esta é a sua TV Pitaguari, a TV de Maracanaú. Estamos hoje com o programa Acesso Livre, diretamente do escritório do deputado federal Raimundo Gomes de Matos. Deputado pelo estado do Ceará por 6 legislaturas, com um trabalho, uma biografia grande de trabalhos de serviços prestados ao estado e ao país. Ultimamente, os agentes comunitários de endemias e agentes comunitários de saúde tiveram uma conquista da qual o deputado foi parte atuante. Uma longa batalha que finalmente, pelo menos a nível federal, teve êxito. E aí nós vamos conversar inicialmente com o deputado, para saber, deputado, diante dessa conquista que foi uma vitória não só dos agentes, como do senhor, pelo seu trabalho que a gente conhece, como o senhor avalia que foi essa luta e como o senhor avalia que será a receptividade deste piso, desta conquista desse piso pelos prefeitos? Porque nós sabemos da dificuldade de folha nas prefeituras dos municípios. Um exemplo claro disso foi a questão do piso do magistério, que até hoje ainda existe polêmica. Então, como é que o senhor avalia toda essa questão? Primeiramente, começando dessa luta que culminou com essa conquista e a efetividade da aplicação desse piso. Como o senhor faz essa avaliação? Nós queremos somente saudar todo o povo da região metropolitana, a partir de Maracanaú, parabenizar a TV Pitaguari por esse espaço. É importante ter esse espaço democrático, que é hoje pelas redes sociais que a gente tem a maioria das informações. É através das redes sociais que a gente compartilha, troca as ideias, recebe sugestões, e nós sempre temos tido, através das redes sociais, toda essa demanda da população de Maracanaú, de Maranguá, Pacatuba, Guaiúba, da região metropolitana e também do estado do Ceará. Então, a gente quer lhe parabenizar, o nosso grande câmara aqui, que é o Ari, que é o homem que articula todo também esse ambiente, e dizer que para mim foi uma satisfação muito grande o reconhecimento dessa luta do agente comunitário de saúde e dos agentes de combate às endemias. Essa luta é uma luta antiga. Há cerca de 3 anos passados eu apresentei uma emenda à Constituição brasileira. Essa emenda foi promulgada em 2010. Me baseei praticamente com aquela luta antiga que nós tivemos com o professor e a professora, do piso do professor e da professora. Então, a partir daí, foi que me veio a ideia também de criar o piso do agente comunitário de saúde. E essa emenda à Constituição foi promulgada pelo ex-presidente Sarney, do Senado, ex-presidente Michel Temer, que hoje é vice-presidente da República, eles sancionaram essa emenda à Constituição. Então, dentro do texto constitucional está lá, dizendo que uma lei precisaria ser votada para regulamentar o valor do piso, o plano de carreira dos agentes de endemia, dos agentes comunitários de saúde, o regime jurídico. E como o programa Agente Comunitário de Saúde nasceu aqui no Ceará, naquela época do Dom Luiz Loscheider, da CNBB, da Unicef, a Pastoral da Criança, o Tasso Gereissati era governador, nós nos espelhamos nessa proposta e em 2002 eu apresentei um projeto de lei para criar a profissão do agente de saúde. Então é uma história um pouco longa. Primeiro foi criar a profissão, depois foi botar na Constituição ter direito a um piso e depois foi a votação do piso. E nesse momento a gente quer parabenizar todos os agentes comunitários de saúde, o esforço que eles tiveram. Iam para Brasília de ônibus, de carro, de avião, sempre estavam lá em Brasília. Diferentemente, às vezes, de outras categorias que têm até mais recursos. Nós médicos não conseguimos ter um piso ainda. As enfermeiras não conseguiram ter um piso. Os assistentes sociais não conseguiram ter um piso. Mas os agentes comunitários de saúde fizeram as associações. Nós conseguimos lá ter em Brasília um agente comunitário de saúde, que é aí de Maracanaú, que é a Hilda, é vice-presidente da Confederação Nacional. São 400 mil agentes comunitários de saúde, e quando o ministro chama a categoria para conversar, a Hilda está lá representando os 400 mil agentes comunitários de saúde. A presidente da Confederação é a Ruth, de Goiás, e através dessa mobilização no Ceará, nós fizemos com que a Hilda fosse galgada com o cargo de vice-presidente nacional, como também o Marcos Brito, que coordena os agentes de endemia. Então, o exemplo do agente de endemia e o exemplo do agente comunitário de saúde vai servir para as outras categorias se organizarem, fazer as mobilizações, fazer os pleitos. O fato é que foi uma votação unânime na Câmara Federal
nessa última quarta-feira, ninguém votou contra, todos foram conscientes e respondendo a sua pergunta que deve estar inquietando os prefeitos nesse momento. Quem vai pagar a conta? Hoje, o agente comunitário de saúde recebe via União, a União transfere mensalmente R$ 1.014 para cada agente comunitário de saúde. Então esse dinheiro já vem de Brasília. O Congresso Nacional não ia aprovar uma emenda à Constituição, uma lei, criando mais despesa, porque esse dinheiro mensalmente já vem. O que nós estamos normatizando é que esse dinheiro seja assegurado para o agente comunitário de saúde. Por quê? Porque vem os R$ 1.014. Aí o que é que fazia? Tinha prefeito que pagava os R$ 1.014. Tinha prefeito não, que pagava só o salário mínimo de 700 e usava 300 em outras coisas, que não era para o agente comunitário de saúde. Maracanã não, o ex-prefeito Roberto Pessoa sempre pagou bem os agentes comunitários de saúde, o atual prefeito de Maracanã sempre pagou bem os agentes comunitários de saúde. Lá em Maranguape, o ato da Câmara, como os prefeitos da José, o Nezinho no Horizonte, sempre tiveram essa visão, mas o problema é no Brasil. O agente comunitário de saúde no Nordeste é muito mais reconhecido do que no Sul. Isso é que é importante a gente dizer também. Por isso que houve toda essa mobilização e nós coordenamos lá em Brasília uma frente parlamentar que congrega quase 300 deputados e deputadas, para a gente mostrar o que é o agente comunitário de saúde. Muitos lá no Sul, não, a gente comunitário de saúde é empreguismo, e não acreditavam no trabalho do agente comunitário de saúde. Prezou a gente apresentar filmes, apresentar debates, para que nós tivéssemos esse grande eixo, que foi essa votação para garantir esse piso salarial. Ok. Deputado, ainda sobre uma pergunta puxa outra e ainda sobre esse tema. A gente conversa com muitos agentes de saúde, assim, o senhor mencionou o Marcos Brito, é um amigo meu, que a gente conversa muito, eu sou um companheiro lá de Maracanaú, e a queixa que a gente tem e vê da categoria é que, por exemplo, alguns casos, como o senhor citou, o dinheiro vem, mas não é repassado, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai ouvir o outro lado, que é o lado das gestões, a gestão diz, não, é porque não vem, o dinheiro não vem integral e tal, quando na verdade a gente sabe que pode haver casos que sim, mas outros não. A dificuldade maior, por exemplo, é em relação, por exemplo, aos municípios que têm previdência própria, né? Exato. Nós sabemos que, por exemplo, quanto maior for o piso, o vencimento do servidor da categoria, maior é a contrapartida do município em relação a isso. Exatamente, né? Então, eu acho que não teria algum problema. Esse assunto é importante. No textozinho constitucional, está dizendo que nós temos que, de uma vez toda, resolver o regime jurídico deles. Está lá também no texto constitucional. Então, aquele município que não tiver estabelecido seu regime jurídico, ele vai passar a criar o seu regime jurídico. Então, vai competir, por exemplo, no caso lá em Maranguape, o Abraão, que é o presidente da Câmara, no caso aí do Maracanaú, que é o Carlos Alberto, que é o presidente da Câmara, vai competir o Carlos Alberto, sentar com a administração municipal e preparar, se for o caso, de ajeitar esse regime jurídico do agente de endemias, do agente comunitário de saúde. Eu me recordo muito bem, essa mesma preocupação, eu já estava no Congresso Nacional, quando nós aprovamos, na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o piso do professor e da professora. Foi uma confusão danada. O próprio Estado do Ceará, o governador Cid, só pagou porque o sindicato da APOC foi para o Supremo. O Cid dizia que não, o dinheiro não vem, não sei o quê, o Cid ficava enrolando, precisou o Supremo dizer para o governador Cid, ou o senhor paga, ou o senhor vai ser levado um impeachment, certo? Então, o Supremo foi que obrigou o Cid a pagar o piso salarial do professor e da professora. Os nossos professores e professoras que estamos ouvindo acompanharam muito bem toda essa confusão da APOC. Por quê? Porque o dinheiro vinha, e dizia, não dá para pagar, não sei o quê, porque do dinheiro do Fundeb vem lá. Do dinheiro da educação, o dinheiro do salário é sagrado, ninguém pode mexer. É a mesma coisa agora com o dinheiro da gente comunitário de saúde. O dinheiro que vem para o salário é sagrado, ninguém pode mexer. E isso precisa estar normatizado. Então, o fato é que vai caber às câmaras municipais. O Estado do Ceará tem também um diferencial sobre a gente comunitário de saúde, porque alguns são estadualizados
e a gente precisa fazer essa pactuação com a Assembleia Legislativa, daqueles que são estadualizados, porque o dinheiro vem para o município, o dinheiro não vem para o Estado. E isso tudo vai ser aperfeiçoado, mas uma coisa é certa, está lá no texto constitucional. Quem não cumprir, a associação, a federação, a confederação, pode ir ao Supremo, que ganha no Supremo, como os professores ganharam, porque o governador Cid não vinha pagando, né, o salário direitinho através do dinheiro do Fundeb da educação. Ok, deputado, o senhor, nós teríamos aqui assunto para conversar o dia todo, mas temos a questão de limite de horário e também eu sei que o senhor tem uma agenda a cumprir. Então, nesse aspecto, para a gente encerrar, o senhor tem mais algum projeto que o senhor acharia interessante citar? Por exemplo, alguma luta que o senhor, além dessa dos agentes, que isso aí é... Não, ainda tem um do agente que eu já entrei com um projeto, que o governo não vive dando isenção de IPI para carro, não sei o quê. Isso. Eu já entrei com um projeto de lei para diminuir o preço das motos para os agentes comunitários de saúde. Porque antigamente o agente comunitário de saúde, lá na Serra do Maranguape, ia de jumento, ia a pé, certo? Hoje não, muitos têm moto, precisam de moto. Então eu já entrei com um projeto de lei para o governo isentar de IPI, diminuir 40% o valor da moto, certo? Que é importante para poder dar celeridade, né, o trabalho que eles desenvolvem. Certo? E outros segmentos da sociedade que o senhor destacaria desses seus 6 mandatos? Nós temos o quê? Nós temos já pactuado com as assistentes sociais, já foi reduzida a carga horária das assistentes sociais, nós estamos trabalhando agora pela questão do piso das assistentes sociais. Nós, médicos, fizemos a votação do ato médico, pactuamos já com as enfermeiras a questão da 30 horas da jornada de trabalho com as enfermeiras. Por quê? Porque a gente precisa fortalecer, acima de tudo, o servidor público, para poder prestar um serviço de melhor qualidade, ter condições, né, de trabalhar, acima de tudo, com mais índice de satisfação. E dentro da estrutura nossa de defesa, lá em Brasília, a gente vem lutando para que a União repasse o dinheiro para os municípios. Hoje o prefeito Firmo, com certeza, mesmo Maracanã sendo uma cidade que tem um grande desenvolvimento, a equipe do Firmo tem dificuldade. Por quê? Porque na hora que você paga o imposto, cerca de 70% desse dinheiro do imposto vai para Brasília e não volta. Tanto é que nessa próxima semana está previsto 4.000 prefeitos e prefeitos em Brasília. Por quê? Por causa da questão do fundo de participação do município. Na hora que você bota lá a gasolinazinha na sua moto, você paga R$3, né, da gasolina. Desses R$3 da gasolina, 4 vezes 3, 12. R$1,20 vai lá para Brasília. Desse R$1,20 é para voltar 30 centavos para a prefeitura. Aí não volta. Por quê? Porque a União fica com esse dinheiro e não está voltando para o município. Então, o fundo de participação dos municípios, cada mês está diminuindo, está gerando muita dificuldade. Então, nós estamos, presidente, de uma devolução desse dinheiro. Ela não pode ficar fazendo cortesia com o chapéu alheio. Por quê? Porque o dinheiro é nosso, é de nós que pagamos os impostos. E também a luta da questão da transposição das águas do Rio São Francisco, a gente vendo aqui o Ceará todo com grande dificuldade de água já. A questão da rodovia transnordestina, que vai melhorar muito, escoar a produção das indústrias de Maracanã. Então tem vários projetos que nós somos não só autores, mas nós somos defensores lá na Câmara Federal. Ok, deputado, nós vamos fazer agora um breve intervalo e em seguida voltaremos com eleições 2014. Maracanaú fazendo mais. Essa é nossa gente que faz assim bem feito, constrói nossa cidade para todos, unindo o braço forte, a fé no amanhã, o olhar para o futuro pelo povo. Mais esportes no estádio municipal, mais escolas, ensino profissional, centros de saúde, a nova praça da estação. Vamos todos juntos, força, garra e coração. Maracanaú, avança, segue em frente. Maracanaú, fazendo mais. Maracanaú, uma cidade para todos.
Estamos de volta com o deputado Raimundo Gomes de Matos, agora falando sobre eleições de 2014. Deputado, em relação à questão das eleições de 2014, o senhor certamente será candidato à reeleição, então qual é a sua expectativa diante desse trabalho que o senhor desenvolve no Estado, em relação à votação no Estado e especificamente no município que o senhor atua bastante, que é Maracanaú? Nós esperamos, né, mais uma vez, a reciprocidade do povo de Maracanaú, a confiança do povo de Maracanaú em nos assegurar o voto. Nós tivemos cerca de 12 mil votos em Maracanaú, 12 mil eleitores de Maracanaú confiaram, né, no Raimundo Gomes de Matos, deram voto ao Raimundo Gomes de Matos para representá-los lá em Brasília. A gente vem fazendo com que nós possamos honrar esse voto. Então nós iremos apresentar nossa proposta novamente como candidato a deputado federal para representar Maracanaú, representar o Ceará lá em Brasília e efetivamente vai chegar os momentos, né, de debates, né, em relação a toda essa conjuntura nacional, porque nós vamos ter eleições a nível nacional de presidente da República, vice-presidente, nós vamos ter eleições aqui para o governo do Estado do Ceará, governador e vice-governador, para a Câmara Federal, existe uma vaga de Senado, cada estado tem 3 senadores, cada estado tem 3 senadores. De 4 em 4 anos, né, um senador renova o mandato e no outro ano 2 senadores renovam o mandato. Então nesse ano só um senador é que vai terminar seu mandato, que é o senador Inácio Arruda. Então vai ter uma vaga, né, para ser disputada, diferentemente da eleição passada, que eram 2 vagas. Então nós vamos ter uma vaga para senador, para a Câmara Federal são 22 vagas e para a Assembleia Legislativa são 46 vagas. Então os candidatos vão se apresentar nessas composições políticas, né, que vão surgir aqui no nosso Ceará. Ok. Deputado, agora eleições estaduais. Tem aí a pré-candidatura do ex-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, ao governo do Estado. A possibilidade de volta do ex-senador Tasso Gereissati a uma cadeira no Senado. E digamos assim, a candidatura do Eunício, que, por exemplo, existem algumas críticas no tocante à indefinição dele. Se ele será candidato de oposição, de situação e qual será a linha de atuação dele. Certo? Diante disso, inclusive, o Roberto ultimamente andou fazendo umas críticas aí. E assim, na sua avaliação, essa aliança PR-PSDB aqui no Estado, que são 2 partidos que aqui a nível de Estado é sabido que fazem uma oposição ao governo estadual, enquanto o PR é aliado a nível nacional. Certo? Exato. Então, como é que o senhor vê essa composição? Se essa candidatura do ex-prefeito Roberto Pessoa com a do senador Tasso Gereissati seria para valer ou seria uma forma de, digamos assim, pressionar o Eunício a uma composição do PMDB com esses 2 partidos? Como o senhor vê essa composição? A população brasileira, né, já está hoje bastante consciente de que o modelo político brasileiro está saturado. A população quer mudança, quer tirar essas pessoas que estão no governo para renovar. A gente vê nas pesquisas que a nível nacional, o presidente Dilma cada dia está caindo. Por quê? Porque todos aqueles compromissos assumidos não estão sendo cumpridos. A mesma coisa está acontecendo no estado do Ceará. O ex-governador Cid, o governador Cid foi eleito com uma plataforma de segurança, né? Aí embelezou a cidade com as Hilux, Honda do Quarteirão, tal, não sei o quê, apresentou toda essa proposta de eleição até facilmente. Só que hoje a população está vendo que, infelizmente, não aconteceu nada. Piorou a situação de segurança, piorou a situação da saúde. Então, as pesquisas já demonstram de que a população não está querendo que esse modelo dos Ferreira Gomes permaneçam no estado do Ceará. Aí lutam para que o senador Tasso Gereissati volte para a política, né? Lutam para que nós possamos apresentar nomes que demonstrem capacidade de dinamizar o Ceará. E isso é que nós precisamos fazer, né? Nós temos 300 milhões de reais para dar água para peixe, que é um negócio de um aquário. Agora, se você for lá em Maranguape, tem carro-pipa em Maranguape. Como é que pode a cidade da região metropolitana? Aqui no Aquiraz tem carro-pipa. Maranguape tem 12 carro-pipa, porque não tem água. Quer dizer, agora 300 milhões de reais para dar água para peixe com aquário tem. A população não quer isso.
Você gasta não sei quantos milhões de reais no estádio. É importante a Copa, mas está lá. O estádio funciona só sábado e domingo, mas são 500 milhões de reais, podendo ter melhorado a saúde e a educação. Então a população quer mudar. E o ex-prefeito Roberto Pessoa, que faz falta lá no Congresso Nacional, eu sempre defendo, quer dizer, o Roberto, quando era deputado federal, foi um coordenador da bancada do Nordeste, que efetivamente desenvolveu um grande trabalho na questão da SUDENE, na questão do DENOV. Depois que o Roberto saiu da Câmara Federal, praticamente a bancada do Nordeste esfacelou-se. E ele, como ex-prefeito de Maracanã, mostrou sua capacidade de executar a obra, de fazer ações que vão ao encontro da população. E isso é o perfil do que o Ceará precisa, é o perfil de um gestor que a população está cobrando. Como o senador Tasso Gereissati também nas pesquisas aparece bem para o governo, o senador Tasso Gereissati já afirmou que para o governo iria de jeito nenhum disputar o mandato. Surge o nome do deputado Roberto Pessoa, do ex-prefeito Roberto Pessoa, de que, junto com o senador Tasso, pode dar esse dinamismo que o estado do Ceará precisa. E o deputado Roberto, ex-prefeito Roberto, conhece o Ceará como um todo. Lá no Inhamuns, conhece o Crateús, conhece o Cariri, conhece a região jaguaribana, conhece todas as problemáticas do nosso estado do Ceará. Eu digo até que o deputado Roberto Pessoa, pelo sua capacidade e o seu dinamismo de trabalho, conhece o Ceará na palma da mão. Diferentemente de uns pré-candidatos que o governador Cid quer apresentar, que a gente mal conhece e que não conhece o Ceará. Como é que nós, eleitores, vamos pegar o nosso voto, dar uma pessoa, você perguntar onde é que fica o Salitre? Aí tem um Salitre município e tem um Salitre distrito de Canindé. A pessoa com certeza não vai saber direito responder. Então isso eu creio que essa composição do PR, a composição com o senador Tasso Gereissati, inclusive o Roberto já teve até com o presidenciável do PSDB, com o Aécio Neves, dialogando também sobre toda essa questão política, eu acredito que vai fazer com que nós possamos ter o dinamismo. É claro, como você falou, que nós temos a candidatura do senador Eunício Oliveira, que também lá no Senado vem fazendo um trabalho em prol do Nordeste e em prol do estado do Ceará. Entretanto, ainda não existe um diálogo em termos da candidatura do senador Eunício Oliveira com o PSDB. Então, hoje a tendência do PSDB o senador Tasso Gereissati, lá em Brasília, reafirmou que se fosse imprescindível para o Brasil, ele seria candidato. Ele disse anteriormente que tinha dito que ia cuidar dos netos, ia cuidar dos filhos, mas ele disse que para cuidar dos netos e para cuidar dos filhos, ele pode colocar seu nome a ser senador, a participar do processo político e quer deixar um Brasil melhor, quer deixar um Ceará melhor para os seus netos e para os seus filhos. Então há todo esse diálogo entre o PR e o PSDB aqui no estado do Ceará. Nessa questão, por exemplo, me parece que ainda não seria efetiva essa, digamos, candidatura do ex-senador Tasso Gereissati ao Senado Federal. E, segundo comenta, uma das condições colocadas, uma das situações colocadas, até por uma questão de peso político, seria uma dobradinha Roberto governador e o senador Tasso Gereissati no Senado. Porque sabe que, por exemplo, seria aquela história de um ajuda o outro. Exatamente. Isso, ao que parece, sem uma definição do senador Tasso Gereissati, também o ex-prefeito Roberto Pessoa não sairia candidato ao governo do estado. Esse cenário se apresenta, mas quando, lá na reunião do PSDB, na presença do senador Aécio Neves e todos os outros senadores, quando o senador Tasso colocou que não seria mais irredutível, anteriormente não, dizendo que não era candidato de jeito nenhum, mas na hora que ele disse que se for indispensável para o país, se for indispensável para o partido, eu coloco meu nome à disposição. Então isso ele já abriu a janela, certo? Quando ele argumentou que se fosse indispensável. Todos foram unânimes. Muitos deles, inclusive, citando que o Tasso deveria ser o candidato a vice-presidente na chapa do Aécio. Por quê? Porque nós teríamos um vice-presidente da República que representasse o Nordeste, nós teríamos um vice-presidente da República que tenha uma credibilidade no meio empresarial, certo? Mas eu creio que questão agora de dias, né? Durante esse mês de maio, toda essa composição
né, vai ser feita e mantermos efetivamente a candidatura do senador Tasso ao Senado Federal e, consequentemente, fortalecendo o palanque, né, a candidatura do prefeito, do ex-deputado Roberto Pessoa, para poder fazer essa composição. Fala-se também de um outro cenário, incluindo o Eunício Oliveira. O Eunício Oliveira, candidato a governador, o prefeito Roberto Pessoa, candidato a vice-governador, e o senador Tasso para o Senado. Então, como dizia o ex-governador Gonzaga Mota, a política é dinâmica, né? Já dizia Ulisses Guimarães, política é igual as nuvens. A gente olha para o céu, o ar novo está assim, se olhar para o céu de novo, o ar novo está se apresenta em vários formatos. Pronto, Então, durante esse período, com certeza, todos os telespectadores aqui da nossa Pitaguari vai ficar acompanhando esse cenário, né? Porque é muito dinâmico. Mas existe todo esse diálogo. Tanto é que, quando o Roberto Pessoa esteve com o senador Aécio Neves, foi justamente vendo esse cenário estadual e cenário nacional. Semana passada também houve um pré-contato do senador Eunício Oliveira com o senador Aécio. O fato é que o governador Cid hoje está quase isolado, né? Praticamente dizendo que tem cinco nomes para apresentar e ninguém sabe desses 5 nomes efetivamente qual o nome que ele vai apresentar. Então está todo mundo esperando o que é que o outro vai dizer. Eu acho que o Tasso está aguardando quem é que o Cid vai lançar, vamos supor. Fazendo a união Roberto e Tasso, muito bem, governador, senador. Quem é o senador do Eunício Oliveira? Afirma-se que o senador de preferência do Cid é o Guimarães, do PT, muito bem. Então, o governador retiria um candidato a senador, que é o Guimarães. O senador do Eunício, ninguém sabe. Quem é o vice do Eunício? Seria a Luiziane? Seria a Luiziane, né? Não vai dar porque o partido do PT, quem tem o comando é o Guimarães. Se o Guimarães for o senador, a Luiziane fica sem espaço. Mas a Luiziane já mostrou que ela enfrenta e muitas vezes ela vai onde não quer que ela vá. Outra pessoa é uma guerreira. A Luiziane, tanto é que nas pesquisas para Senado, inclusive, parece que sai ela também como candidata, até para governadora, que ela aparece, ela está bem. Certo? Então esse cenário vai ter esse dinamismo durante esse mês de maio, porque as convenções são em junho. A partir de junho, e em junho já tem que registrar quem é o presidente da República, quem é o vice-presidente, quem é o governador, quem é o vice-governador, quem são os deputados estaduais, quem são os deputados federais. Então, durante esse mês de maio, esses diálogos vão ter que acontecer. Mas o fato é que eu que ando muito no interior, é muito bem visto, né? Há uma cobrança da população pelo retorno do senador Tasso. É muito bem visto o nome do deputado Roberto Pessoa, do ex-prefeito Roberto Pessoa, como candidato a governador, né? E isso tudo vai fazendo com que haja essa mobilização a nível estadual e a nível nacional em relação a se apresentar, que tem que ter a confiabilidade, né, do eleitor de que a mudança seria correta. Certo. Deputado, e nessa questão, por exemplo, se confirmando aí a candidatura do ex-prefeito Roberto Pessoa, do ex-senador Tasso Gereissati de volta ao Senado, quais partidos, caso não seja possível a aliança com o Eunício Oliveira, claro, tem que aí se unir, mais forte ainda. Ficariam 2 forças, né? A força do governo e as demais. Mas caso não seja possível essa aliança com o Eunício, quais forças políticas e quais partidos o senhor acha que compunham essa aliança? Eu defendo, inclusive, né, que não haja essa composição com o Eunício já. Por quê? Porque, em se mantendo a candidatura, é claro que o governador vai indicar um candidato. O senador Eunício Oliveira, candidato. O prefeito deputado Roberto Pessoa, candidato. Dizer que é a candidatura do PSB, que é a Nicole, a empresária Nicole. Com certeza vão surgir mais 1 ou 2 candidaturas. Tudo bem. Nós teríamos 5 candidatos. Com 5 candidatos, a chance de termos um segundo turno é bem maior do que se ficar só um contra o outro. Se polarizar, pronto, você usou o termo muito bem. Ou se polarizar, fica mais difícil. E às vezes a estrutura de governo, né, pressiona mais, é mais pesada e tem a probabilidade de ganhar. Então, para enriquecer o debate, para enriquecer, né, o momento político, talvez sendo 5 candidatos, já garante um segundo turno. Aí sim, no segundo turno, quem iria se juntar, né? Certo? Mas a princípio eu acho que não tem dificuldade o PSDB, o PR
o PPS, né, o DEM. Por quê? Porque existe a nível nacional uma orientação nesse sentido. O próprio Solidariedade também, certo? Por quê? Porque a nível nacional, os diretórios, para que os nossos telespectadores tenham conhecimento, o partido político ele tem um diretório municipal, aí tem um diretório estadual e tem uma coordenação nacional. Quando a coordenação nacional baixa uma diretriz, vamos supor, baixa uma diretriz que o partido não pode votar no partido tal, o partido do município, o partido do estado tem que cumprir. Então essas resoluções nacionais é que vão orientar todas essas composições que vão surgir. Isso é que muitas pessoas não entendem e dizem que é porque vem no tapetão de cima para baixo. Né? Mas o estatuto, a gente sabe, o partido sabe que tem um estatuto, tem que ser cumprido, né? Exatamente, certo? Ok, deputado. Agora, muito mais do que às vezes, aqui as pessoas às vezes se preocupam, né, dizem quem são os partidos que vão apoiar. Você se recorda que quando o Tasso foi eleito, né, foi tudo contra todos praticamente. Era como se o Adalto tinha 100 prefeitos, 100 e tantos prefeitos, eu era prefeito naquela época. Quando o Collor foi eleito presidente da República, foi contra tudo, contra todo. Porque tinha um desejo do povo de mudar. É o que está acontecendo hoje. Né? O governador pode até estar sendo bem avaliado, mas o pessoal quer mudar. Né? Quer dizer, isso é que é independente de ter muito partido. Por exemplo, o prefeito Alberto Pessoa, se não me falha a memória, né, foi eleito prefeito lá em Maracanaú e tinha poucos partidos apoiando, tinha poucos vereadores apoiando. Na primeira eleição dele tinha poucos partidos. Era, certo? Porque que a população queria mudar. E isso aqui é um reflexo. Então, às vezes a gente se preocupa assim, quantos partidos vão apoiar, não sei o quê. Eu me recordo muito bem naquela campanha do prefeito Alberto Pessoa, na pré-eleição, né? Não tinha quase partido apoiando o candidato Alberto Pessoa naquela época. Não tinha vereadores com mandato, não tinha quase vereadores com mandato naquela época. O Roberto foi eleito com uma grande maioria de votos. Então, existe todo esse cenário, né? Existe todo esse cenário de que, às vezes, a gente precisa ter muitos partidos apoiando. É claro que tendo muitos partidos apoiando dá aquele efeito psicológico. Ih, rapaz, tem um cara de partido apoiando. Mas muito mais do que os partidos é o mandato, é a pessoa, né, é em quem nós vamos votar. Se você pegar um papelzinho e anotar aí, vamos escrever o nome dos partidos. A gente se lembra de 3, 4, 5, só. Mas tem no Brasil mais de 30 partidos. Né? Lá na Câmara Federal tem 18 partidos. Então isso, né, os partidos hoje não têm mais essa musculatura toda. Então a gente às vezes se preocupa com os partidos, mas tem que se preocupar com a proposta para o eleitor. Isso é que é importante. Exatamente por isso que eu usei a expressão partido e forças políticas. Porque você tem as pessoas do local, né? E a gente sabe que a população brasileira não é muito de votar em partido. Ela não é partidarista, ela é personalista, né? Exatamente. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, em seguida voltamos, deputado, e aí nós vamos falar de futuro, eleições de 2016. Certo.